Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast. Mas se você está me assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrita, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever, ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo e, claro, deixar os seus comentários. A gente quer muito saber o que vocês estão achando sobre o nosso programa e sobre o nosso canal de uma forma geral. Combinado? Bom, e você que está nos ouvindo no ADMcast, muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe também através das redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo. É por lá que você vai dizer o que você está achando do nosso podcast, quais convidados você gostaria de ouvir, né? Quais assuntos. Espero que vocês se comuniquem conosco através das nossas redes sociais. Bom, hoje o nosso programa é sobre um tema que com certeza você já ouviu por aí, né? Ou leu também, claro, sobre economia colaborativa. E a gente vai trazer aqui uma pessoa que vai esclarecer para a gente muita coisa sobre esse assunto. Eu tenho o prazer de chamar a administradora Sônia Chapman, secretária executiva da rede ACV, entidade que visa mobilizar, articular e educar empresas e consumidores sobre a sustentabilidade dos produtos. Tudo bem, Sônia? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada aqui pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece tê-la aqui conosco, e eu acho que é muito importante a gente iniciar esse bate-papo explicando, né, o que é economia colaborativa, esse conceito que, como eu falei na apresentação do nosso programa, a gente tem visto muito, né, na imprensa, em conteúdos especiais sobre sustentabilidade, mas eu acredito que muitas pessoas ainda fiquem com dúvida, né, sobre o que de fato é essa economia colaborativa. Começando pelo termo, né, eu acho que é bastante intuitivo e isso é muito bom quando a própria proposta se explica, né, e isso é importante para a gente ter o engajamento, o interesse das pessoas. Então, a economia colaborativa, como o próprio nome diz, é quebrar um pouco o perfil clássico, digamos, da economia, que é comprar, consumir algo novo, extrair recursos que a gente entende, né, cada vez mais que são finitos. Então, antes de talvez explorar um pouco mais esse tema na entrevista, eu gostaria de falar do desafio de desenvolvimento sustentável de uma forma mais ampla. Quando a gente pensa, né, na sociedade, no mundo, que teoricamente gostaria de ter alcançar cada um dos países, né, cada sociedade, um IDH considerado alto. IDH é a composição, né, só para lembrar, da expectativa de vida, da renda familiar e dos anos na escola. Então, se a gente, nessas três dimensões, alcança esse IDH sem consumir, além da conta, os recursos que a Terra nos oferece e que não comprometam a regeneração desses recursos, é o mundo ideal, né? Que a gente tenha um bom desenvolvimento humano, uma sociedade justa, com qualidade de vida, e dentro dos limites, digamos, da regeneração dos recursos. E a gente sabe que não é assim, né? Nenhum país no mundo está nesse equilíbrio ideal. Acabamos de ter aí a COP27, que também explorou muito a necessidade de revisarmos hábitos, revisarmos modos de produção. E aí que eu faço um gancho, então, com a economia colaborativa, que tem essa proposta de enaltecer, né, de premiar comportamentos e modelos de negócio que quebram com esse modus operandi até o momento, de sempre extrair mais recursos, produzir mais, a gente ser obrigado ou incentivado a consumir mais e ter mais, e não, ao contrário, vamos compartilhar. Um outro termo bastante usado para a economia colaborativa é justamente a economia do compartilhamento, né? Compartilhar o que já existe, o que está disponível, focando não a posse. Isso é uma coisa muito interessante. Então, não possuir alguma coisa, um carro na garagem, uma bicicleta, enfim, mas sim fazer uso do que aquilo deveria, o objetivo daquilo, né? Então, como
se locomover de A para B sem ter a posse de um carro ou de alguma forma de locomoção. Então, acho que a introdução ao tema é essa, né? Como quebrar com o consumo, a aquisição de bens e confiar e, na verdade, fazer uso de compartilhamento de bens. Excelente, Sônia. E já que você falou, né, sobre a COP27, o que é que você acha que vai ficar dessa edição, né? Assim, de mais propositiva. A gente viu que ela acabou até se estendendo um pouco mais para as nações, né, os governantes, os estados entrarem em um consenso sobre algumas temáticas. Da sua percepção, o que é que você acha que ficará de mais forte dessa edição? Bom, para quem não tinha como não acompanhar aqui no Brasil, e isso é um sinal muito positivo, eu acho que teve todo um engajamento grande, tanto de empresas, que já têm talvez tradição de estar nessas COPs, mas também da sociedade civil, tivemos povos originários ali também representados, então a diversidade de públicos que estiveram presentes agora na COP27 e se fizeram ouvir, nem que seja nos eventos paralelos que aconteceram, foi muito interessante. Eu acho que isso é um legado para as próximas. Falando em legado, talvez também, até em razão da guerra na Ucrânia, a percepção de que a estrutura, como ela vem sendo conduzida, não está mais atendendo aos novos desafios da criação da ONU para cá. Então, o painel de negociação talvez tenha que vir a ter outro arranjo, outro formato. Talvez entre COPs também, eu acho que ficou muito claro que tem que existir mais debate, mais engajamento, mais ação. Essa foi chamada uma COP de implementação, né? Então, vamos deixar de nos comprometer, de conversar, de afirmar coisas, vamos fazer. Né? Então, nesse sentido, eu acho que foi muito positivo todo o protagonismo do Brasil, tanto no pré-COP, como agora a gente está vendo também muitos desdobramentos, as pessoas se organizando para ter fatos concretos pós-COP, né? Então, a gente aqui tem no Brasil talvez uma cultura que é muito interessante, que é à medida que a gente tem informação de qualidade à disposição, a gente consegue promover mudanças, né, transformações, a gente consegue introduzir novos modelos de negócio. Pensando na economia colaborativa, o Brasil na América Latina é o que mais aderiu a isso, porque a gente aqui, quando tem a infraestrutura, quando tem tecnologia que favorece uma mudança de comportamento, a gente vê isso acontecendo com mais rapidez do que em outros países, outras culturas que ficam muito presas a como vinham fazendo coisas até agora. Então, nesse sentido, para mim, a COP27 carrega muitas oportunidades em potencial quando fomos e mais ainda agora quando retornamos, pensando aí também num novo ciclo, né, de resultados de eleição que vamos ter, com certeza, uma série de programas sendo pensados e é bom pensá-los já considerando as oportunidades e as cobranças e os desafios, pensando em mudanças climáticas e no social e em tantas frentes. Exatamente, Sônia. Bom, aqui no Brasil a gente consegue definir um marco, né, em relação à economia colaborativa? Comparando com outros países, sempre a gente teve já essa postura mais de colaborar, de interagir, de pensar no próximo. Talvez o que ficou mais evidente, especialmente nas grandes cidades, foi há alguns anos atrás toda a adoção dos patinetes, as bicicletas compartilhadas, mas antes disso já havia tantos casos que hoje a gente rotula como casos de economia colaborativa e talvez na época a gente não tivesse esse termo. Né? Talvez a ideia, né, de compartilhar, então, uma residência para passar férias, que é a proposta do Airbnb, ou outros modelos, Uber, né, para substituir ou para ser uma alternativa ao táxi, digamos, mais clássico, são modelos que são atribuídos à economia colaborativa, mas tem muitos outros que são mais até caseiros, no sentido de, eu preciso de uma coisa aqui, o meu vizinho tem, então um aplicativo que promova essa aproximação de quem tem e pode compartilhar com quem precisa, isso todos são exemplos, né? Eu não sei se tem um marco,
mas talvez mais evidente tenha ficado com esses cases que eu mencionei. Isso mesmo, eu ia até deixar mais para frente do nosso programa para falar, né, sobre esses cases. A gente tem visto aí que cada vez mais os aplicativos de transporte estão se fortalecendo, estão inclusive derivando, né, para especiais necessidades. Hoje, se você tem um pet, você tem um aplicativo de transporte direcionado para os pets, enfim. E a gente viu no início, né, da chegada desses cases, dessas empresas como Uber, Airbnb, as empresas que não fazem parte, né, da economia colaborativa, vou botar entre aspas aqui as empresas tradicionais, de economia tradicional, se assustarem muito, né, com esses modelos de negócio. Por exemplo, a gente tem o Airbnb que tem milhões de leitos pelo mundo, mas não é dono de nenhum hotel, digamos assim. E isso assustou muita gente. Eu queria saber, na sua opinião, quais foram as principais características que possibilitaram, né, o nascimento dessas empresas, desses modelos de negócio? Seria o avanço tecnológico, por exemplo? Com certeza é uma condição, quer dizer, à medida que a tecnologia, por exemplo, né, promove um aplicativo e tal, mas também a questão da cultura. Aqui no Brasil a gente tem menos resistência a experimentar o novo, né? E a gente confia bastante na internet, em aplicativos. Em outros países, na Alemanha, por exemplo, tem toda uma questão de uma resistência muito forte a abrir dados pessoais. Nem no LinkedIn as pessoas têm costume de estar, e aqui a gente está logo em tudo que é rede social. Então, eu acho que é a tecnologia, é a sacada, né? Eu acho que o que esses modelos de negócio fizeram foi pensar não na forma como o negócio vinha sendo feito, mas na função. E é isso uma coisa que a gente discute na rede ACV, qual que é a função das coisas? Então, se eu quero passar férias em algum lugar, e eu não preciso que seja em um hotel, eu quero que seja algum lugar que possa ser uma acomodação minimamente segura, confortável, limpa e bem localizada. Então, se a gente começa a definir a função das coisas, como eu disse antes, eu quero me locomover de A a B. Eu posso fazer isso com um ônibus, eu posso fazer isso de patinete, eu posso fazer isso caminhando, mas a função é me transportar, sair de A e ir para B. Então, a gente cada vez mais ter em mente qual que é a função, o objetivo, a razão de ser de qualquer coisa, é aí que a gente começa a achar alternativas. E eu acho que o que esses negócios fizeram foram dizer, olha, aqueles que querem né, se locomover, passar férias, enfim, se hospedar em algum lugar, não precisam fazer isso num lugar onde tenha que ser proprietário daquilo. Pode ser em havendo minimamente um entendimento contratual e de registro, né, de cadastro e de acompanhamento daquele que está oferecendo o serviço, dá para confiar nessas alternativas também. Então, é evidente que, em não tendo a propriedade, muitas vezes também o serviço acaba sendo mais barato. Então, não é só a sacada de ser uma coisa, como você disse, né, sem propriedade, mas também tudo que decorre disso, né? Então, não só o custo de adquirir aquilo que não precisa mais, mas também da manutenção. Então, toda a parte de manutenção passa a ser uma obrigação de quem é o proprietário e não do próprio negócio. Então, é uma forma diferente de se focar qual que é a função. Eu acho que é isso que é legal, que as novas gerações estão menos apegadas a ter necessariamente coisas, e sim a usufruírem da função, do objetivo daquela coisa. E a gente partindo, né, por esse recorte que você fez, qualquer empresa ela pode se tornar uma empresa de economia colaborativa? Eu acho que partes do processo, com certeza. Então, pensemos aí em algo muito complexo que requer produção, que requer armazenamento, transporte, distribuição. Eu acho que, com certeza, é possível repensar de forma colaborativa alguma parte do processo. E isso, com certeza, também internamente, junto com os diferentes públicos que essa empresa interage, com certeza abre mecanismos aí de pensar diferente, de inovação, de questionar, né, estruturas clássicas já instaladas, que é bem-vindo. Então, eu não diria que qualquer empresa, qualquer negócio, mas com certeza
minimamente alguma parte do processo, sim, é possível. Agora, eu sei que muitas empresas estão realizando, né, ações de impacto social, muito voltadas também à questão da sustentabilidade ambiental, porque eu acho que uma coisa acaba sempre estando ligada à outra. Então, eu posso dizer que a economia colaborativa, ela é também uma ferramenta de transformação social? Se sim, como, por exemplo, Sônia, dá exemplos para a gente, né, de ações, de atividades dentro da economia colaborativa que se tornaram grandes cases de transformação social. Se a gente pensa na economia colaborativa como algo que pretende rever hábitos de consumo, por exemplo, e de produção, eu diria que só aí já tem um impacto social incrível, que é a cada um de nós individualmente a gente refletir se a gente realmente precisa ter alguma coisa ou se a gente só quer a função que aquilo exerce e pronto, né? E que não é necessário ter e ficar acumulando e ficar gerando aí a extração de mais recursos que estão cada vez mais limitados, mais finitos. Mas eu diria também que tem um potencial incrível de transformação social em todos que são, por exemplo, responsáveis por fazer manutenção das coisas, por promover o resgate, né, por exemplo, de algo passar a durar mais de novo. Então, à medida que a gente vai compartilhando alguma coisa, é evidente que a gente precisa cuidar para que aquilo dure mais. Então, se é para durar mais, com certeza tem toda uma oportunidade de geração de emprego na fase de trocar uma peça ou outra, até de produzir essas peças de reposição. Tem a possibilidade de investir em capacitação cada vez mais qualificada desses profissionais. Então, com isso, a geração de renda tende a ser maior também. Então, tem muitas oportunidades. Eu acho que a principal é mudar essa chavinha na nossa cabeça de que a gente não precisa sempre, que não é um sinônimo de felicidade ou de sucesso, seja de país ou de indivíduo, que a gente tenha coisas, e sim que a gente tenha acesso ao uso, né, ao objetivo daquela coisa e não de tê-la necessariamente. Como é que você vê a oportunidade de negócio nesse ambiente da economia colaborativa? A gente está aqui, com certeza, sendo assistidas por empresários, por administradores que já estão, né, no mercado, ou aqueles que estão chegando e acreditam que pode haver ainda um nicho, né, um local para se iniciar um negócio, por exemplo. Como é que fica essa parte do desenvolvimento de oportunidades de negócios dentro da economia colaborativa, Sônia? Eu diria, pensando na economia colaborativa de uma forma mais ampla, a primeira dica que eu deixo aqui para identificar oportunidades é pensar no setor de atuação da empresa, quais que são os grandes desafios do setor como um todo. Então, a gente abstrair, né, ficar um pouquinho mais amplo e não pensar apenas na atividade da empresa, que a gente talvez domine mais, mas se perguntar o que acontece antes na extração de matérias-primas que a gente precisa, na necessidade de energia, na necessidade de transporte, de tudo que vem até a empresa, mas também como é que eu escoo isso, quem são os meus clientes, aonde eles estão. Então, pensar de uma forma, que é o que a gente chama, então, né, de ciclo de vida, o que acontece nas várias etapas de produção e de consumo e de descarte, e aí identificando as questões mais impactantes, né, ou materiais, como a gente fala tecnicamente, como trabalhar nessas questões, mesmo que elas não estejam dentro da minha operação, daquilo que eu domino mais. Então, aí eu acho que tem muita oportunidade de identificar novos negócios e de identificar novas formas de agregar valor. Não necessariamente, como é a economia clássica, em vender e produzir mais, mas sim em ter, por exemplo, um melhor relacionamento, conhecer melhor o teu cliente. Então, por exemplo, tem uma tendência muito interessante no setor têxtil, que através de um QR Code, de uma etiqueta, promover o contato com o cliente que adquiriu alguma peça, uma vez estando em casa essa peça, quer dizer, a venda não termina na venda
em si no estabelecimento, mas ela continua acompanhando o uso daquela peça, uma extensão da vida útil daquela peça, dicas de como fazer aquilo na hora da lavagem, por exemplo, ou do uso durar mais, e como promover, então, a colaboração daquela peça, por exemplo, com um próximo usuário, que se a gente não tivesse essa rastreabilidade, essa conexão entre os elos, isso não poderia ser promovido. Então, uma grande marca têxtil, em vez de ser medida, né, o seu sucesso ser medido por novas coleções, vender cada vez mais, e todo o drama que a gente está acompanhando com a questão do fast fashion e as montanhas de resíduos no deserto de Atacama, no Chile, como desacoplar, né, o sucesso e a rentabilidade da empresa dessa venda cada vez maior de produtos, e sim gerar valor no próprio relacionamento com o cliente, como fidelizar esse cliente, como fazer com que esse cliente, de repente, ceda a sua peça em boas condições para um próximo, e essa peça siga atendendo a função a que ela foi pensada, ao invés de ser descartada e inutilizada antes da hora. Então, vejo muitas oportunidades de novos negócios e de gerar mais valor no relacionamento com outros elos na cadeia de valor ou no ciclo de vida, que é o que a gente fala. Usar bastante a criatividade, né, Sônia? Sim, sim, e ousar, né? Ousar no sentido de enfrentar mesmo indicadores até de sucesso, de performance, que não é fácil, porque é algo que estava funcionando bem, de repente, por que eu preciso mexer no time que está ganhando, né? Para entrar no clima da Copa. Mas é isso que a gente precisa fazer. A gente percebe como humanidade, estamos cada vez alcançando o ponto, né, onde já entramos no cheque especial como humanidade antes no ano. Isso significa que seguimos explorando, extraindo recursos além da capacidade de regeneração, e isso é muito grave. Bom, a gente está falando, né, em partes de criatividade, e aí a gente, quando fala de economia colaborativa, a gente encontra alguns outros conceitos, como economia criativa, economia sustentável. Esses conceitos, eles são sinônimos, né, da economia colaborativa? Eles têm alguma relação, Sônia? Como é que funciona isso? Eu diria que sim, à medida que todos eles são propostas de rever hábitos, né? Rever hábitos de consumo, de produção, de extração. Então, a economia criativa é justamente como repensar coisas que vinham sendo feitas de uma forma diferente, e a colaborativa, colaborar ou compartilhar o recurso é uma forma delas. Tem uma publicação muito interessante que faz um resgate de todos esses termos, né? Economia circular, regenerativa, colaborativa, ecodesign, o que é desenvolvimento sustentável, economia, enfim. O que é interessante para tudo isso é que todos eles são bem-vindos. Todos esses termos criam curiosidade, minimamente, as pessoas falam, nossa, um novo termo da moda, o que é isso? E criam engajamento, criam reflexão, então eles, por isso, são todos... não tem um que é melhor que o outro, são todos bem-vindos e complementares. Sônia, na sua opinião, fala para a gente quais são os principais hábitos de consumo que são difíceis, né, de serem transformados pela economia colaborativa. E também, aproveitando a tua resposta, eu gostaria que você nos falasse se as diversas gerações que estão convivendo atualmente, se é verdade que elas têm comportamentos diferentes em relação a isso. Por exemplo, é verdade que as gerações mais novas, elas são mais propícias a transformarem antigos hábitos de consumo? Como é que fica isso? Eu acho que o mais cruel, e talvez a geração mais jovem, independente das gerações que você acabou de citar, acho que pela idade, né? Muitas vezes a gente é pressionado a seguir consumindo por causa, não é tanto pela obsolescência programada, que é aquela intencional, né? Aquela que já de fábrica prevê uma determinada vida útil quando na verdade aquilo poderia durar muito mais, né? Então você tem que trocar um celular inteiro que nem é tão antigo só porque não roda mais nele nada, porque você não consegue aumentar, por exemplo, a memória dele, né? É um exemplo de uma programação de obsolescência, de certa forma, mas existem 7 tipos diferentes de obsolescência programada, acho que só isso já merecia um próximo bate-papo. Mas eu acho mais cruel ainda a obsolescência percebida, que é aquela
aquela pressão do grupo, né, para a gente participar, para ser aceito numa turma, de ter que usar o jeans com o corte que está na moda agora e não pode usar o do ano passado. A plataforma do meu calçado não pode ser mais de 2 anos para trás, porque daí já me chamam de alguma coisa, careta ou né, não orientada à moda, que algum influenciador está dizendo que é melhor do que a anterior. Eu acho que essa pressão de pertencimento ainda é muito forte, e isso eu gostaria que mudasse. A gente também nas gerações jovens promover essa reflexão. Eu acho que, no geral, estão tem menos intenção de, por exemplo, comprar um carro ou uma casa como sinônimo de felicidade, e sim viajar, justamente conhecer novas culturas, conhecer lugares diferentes, se enriquecer como ser humano. Então, isso é muito bem-vindo. Mas a gente vê, né, esses dias teve o lançamento de uma loja ultra fast fashion em São Paulo, que deu filas de virar o quarteirão e até desinteligências. O Natal também é uma celebração que promove muito consumo. Enfim, a nossa sociedade ainda está muito baseada nesse tipo de mecanismo, né, de decisão e de apelos. Então, quebrar isso não é fácil, mas se cada um fizer a sua parte, conversar com seus amigos, sua família, participar da rede ACV, que eu sou gestora, acho que a gente consegue promover essa mudança sim, antes que seja uma obrigação, né? Eu acho que a pandemia e a guerra também da Rússia contra a Ucrânia mostraram o quanto estamos dependentes uns dos outros, o quanto que algo assim pode interromper toda uma forma como vínhamos vivendo e trabalhando, e eu acho que são pequenos, grandes, enormes sinais de que a gente precisa rever convicções que até agora eram aceitas de uma forma ampla. Agora, falando sobre esse processo, né, de reeducação e aproveitando a sua participação na rede ACV, fala para a gente como é que vocês fazem, né, esse trabalho de educação, tanto das pessoas, dos consumidores, quanto também em relação às empresas, até para as pessoas que estão nos assistindo, também tentarem replicar alguns desses modelos no seu cotidiano. A rede ACV ela foi criada logo após a Rio+20, então em 2013, para ser justamente um ambiente onde empresas, principalmente, pudessem compartilhar o que sofreram ao rever seus modelos de negócio, ao rever os seus portfólios, o que poderia ter promovido uma transformação com maior rapidez se houvesse, e muitas vezes, só de compartilhar esse conhecimento, a gente já promove transformações muito importantes. Então, na rede, a gente hoje em dia tem empresas, tem governo, tem academia, tem sociedade civil, dos mais distintos segmentos, porque muitas vezes a gente vê que a dor de um pode ser solucionada com uma boa prática de um segmento totalmente distinto, que nunca entraria em contato para conversar, por não serem de uma mesma associação, por exemplo. Então, essa diversidade de segmentos, de olhares, inclusive críticos a tudo isso, é muito, muito importante. Eu acho que para a gente rever tão profundamente, né, hábitos de consumo, processos decisórios, metas, indicadores, é importante a gente permitir esses olhares críticos, permitir olhares diferentes, ter novas gerações interagindo. A gente tem como um dos nossos associados é o Enactus, que representa tantas universidades, a galera nova, né, que já, como você disse, já está instigada a fazer diferente, e como apoiá-los com informação de qualidade. Eu acho que a avaliação de ciclo de vida é uma metodologia que mapeia esses impactos ambientais no processo inteiro, então é uma visão integrada e holística para qualquer coisa. E eu, como administradora, eu me identifico muito com esse olhar, porque ele justamente entende o processo e quem precisa ser envolvido. Escutar esses diferentes atores na cadeia de valor ou no ciclo de vida é muito importante, e escutar sem resistência, né? Porque pode haver sugestões de, por exemplo, novos modelos de negócio totalmente disruptivos, como a gente estava falando agora,
Ou, de repente, não adianta nada uma empresa ter todo um novo modelo de negócio e tudo mais, se não chegar no consumidor que não entende essa proposta e acaba também não sendo um agente de mudança, né? Então, como também descomplicar todo esse tema para que qualquer pessoa leiga possa compreender o seu papel nesse contexto. Excelente, Sônia. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria muitíssimo de continuar aqui. Inclusive, eu sei que é uma pauta que rende outros subtemas e quero muito revê-la aqui novamente no nosso canal. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, eu vou te pedir uma dica de leitura. Essa dica de leitura pode ter a ver, né, com o nosso tema, pode ser sobre economia colaborativa, como também pode ser sobre um outro tema, algum livro que você acha essencial a gente conhecer. E aí eu gostaria de te pedir a dica de leitura de hoje. Nossa, olha, livro de cabeceira, que eu estou lendo agora, inclusive, chama A Grande Ruptura, Como a Crise Climática Vai Acabar com o Consumo e Criar um Novo Mundo. O autor é Paul Gilding. Não é novo, ele é de 2011, foi traduzido em 2014, mas justamente por isso é interessante ler e ver o que daquilo que foi antecipado como uma tendência, como uma necessidade, agora, 10 anos, 12 anos depois, está se tornando mais crítico ainda. Então, eu gostei muito desse livro, porque ele realmente faz a gente entender e se engajar nessa quebra, né, da economia clássica, de sempre extrair mais, produzir mais, vender mais, como sendo sinônimo de avanço ou de desenvolvimento. E a gente sabe que nada é para sempre, né? Um dia a gente vai chegar no ponto final dessa economia clássica. E quanto mais a gente estiver preparado para outras alternativas, melhor ainda, né? Sim, sim, mas você vê que o mundo inteiro, por exemplo, está orientado ao PIB como grande indicador. É bem difícil quebrar com essas estruturas, né? Até porque a gente tem na tomada de decisão justamente essas gerações, digamos, antigas que se deram bem com esse olhar. Então, como Brasil, eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade de ser para o mundo aí um ambiente de ensaio e de aplicação de novas propostas. Muito bacana, Sônia. Eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui com a gente. E quero te pedir um contato. Eu sei que muita gente que está nos assistindo vai querer continuar te seguindo, acompanhando mais o seu trabalho. Por onde é que elas podem te encontrar? Quais são os endereços das suas redes sociais? É só colocar o meu nome, Sônia Karin Chapman, no LinkedIn, que vocês me encontram. E também sigam a Rede ACV. A Rede ACV está tanto no LinkedIn como no Instagram. O site também é muito rico, tem uma aba com mais de 40 cases empresariais do que a gente vem falando agora. Então, tem vários eventos abertos para não associados, então, oportunidades para interagir não faltam. Quero mais uma vez te agradecer e aproveitar, né, que a gente está encerrando aqui o nosso programa, agradecer a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal, agradecer também quem está nos ouvindo no ADM Cast. Bom, se você ainda não é inscrito aqui com a gente no canal a serviço da administração, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos. E você que está nos ouvindo no ADM Cast, vai lá nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Conselho Regional de Administração de São Paulo, nos acompanhem por lá e também deixem as suas impressões sobre os nossos conteúdos. Combinado? Eu espero todos vocês na próxima edição do CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. O Brasil tem uma posição bastante favorável e confortável, eu diria, até do ponto de vista de geração de energia. Hoje, a maior parte da nossa energia, da matriz elétrica, né, ela é proveniente de fontes renováveis. A gente tem tido um crescimento muito grande de energia eólica e de energia solar dentro do nosso parque, mas a gente também tem riscos, ao mesmo tempo, que são os decorrentes de escassez hídrica ao longo do tempo. Né? À medida que as mudanças climáticas vão se acentuando, é possível que a gente possa